Olá, no vídeo de hoje nós vamos abordar sobre uma questão muito importante no mundo empresarial, que é a questão societária, a questão de sócios, né? Como encontrar um bom sócio ou sócia, como ser, né, um bom sócio ou sócia e o que se deve levar em conta nessa questão para a definição de você se é melhor empreender com ou sem sócios, tá? Então vamos lá. Eu hoje vou abordar nesse vídeo a questão das divergências societárias, dos conflitos, tá? Porque é uma questão que muitas pessoas que vêm para nos procurar para abrir as suas empresas comentam a questão das dificuldades societárias, né? De desafios enfrentados em sociedade, e é algo que eu mesmo já dentro daquilo que nós vivenciamos aí ao longo de vários anos dentro de sociedades, questões, pontos fundamentais que a gente já viveu, já observou em relação a questões societárias. E uma das coisas que eu aprendi nessa questão é que a sociedade ela não se dissolve por divergências entre os sócios, certo? As divergências entre os sócios, elas são naturais. É muito comum que haja divergências entre os sócios e na realidade é às vezes até saudável que existam essas divergências, porque divergências podem ser das mais variadas naturezas. Um sócio pode querer aumentar a empresa, ampliar os negócios, abrir uma nova filial. O outro pode estar pensando em comprar uma casa na praia, investir em um apartamento, trocar de casa, trocar de carro, enfim. São divergências que podem acontecer no âmbito pessoal, podem acontecer em relação aos rumos dos negócios. Um acha que se deve investir mais em qualidade, outro acha que se deve investir mais em expansão de mercados, um acha que o mais importante agora é investir em controle interno, outro acredita que deve se aumentar o orçamento do setor de marketing. Enfim, são questões variadas, certo? Alguém pode entender que tem que mandar um determinado colaborador para uma unidade, outro gostaria de remanejar de outra forma. Enfim, divergências são muito comuns entre os sócios e eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo pode imaginar inúmeras formas de divergências, talvez já tenha vivenciado inúmeras divergências entre os sócios. O que eu quero trazer para vocês aqui? Uma sociedade ela não se dissolve, ela não perde a sua estrutura por divergência entre os sócios. Essas divergências são salutares. Se todos os sócios pensam da mesma forma, você talvez não precisasse do sócio. Então é natural que vocês tenham que pensar diferente, e pensar diferente é positivo em certa medida para a sociedade, no sentido em que vocês vão conseguir encontrar as melhores saídas, certo? Óbvio que o pensamento diferente, ele não é igual ao pensamento antagônico, certo? É preciso que exista um certo alinhamento entre os sócios. Se esse alinhamento não existir, a sociedade também não vai se sustentar, tá? Você não precisa de um sócio que pense exatamente igual a você, mas também você não pode ter um sócio que pense o oposto daquilo que você pensa. Essa situação também é insustentável a médio e longo prazo. Então esses pontos são relevantes. Agora o ponto que se traz muito na discussão, principalmente quando a gente vai elaborar o contrato social da empresa, o pessoal fala, mas e quando a gente houver divergência? Divergência não é problema, o problema é conflito, certo? O conflito entre os sócios é que derruba a sociedade. E esses conflitos, como que se evita esses conflitos? Os conflitos eles são evitados com regras claras, escritas, acordadas entre os sócios e onde ambos decidam segui-las, certo? Então esse é o ponto fundamental de uma sociedade. A sociedade, ao ser constituída, é preciso que os sócios e as pessoas envolvidas, eu estou falando de pessoas envolvidas porque sociedades menores, né, familiares, muitas vezes você tem duas figuras ali de sócio, mas aí entra cônjuge que pode interferir nesse processo. Então é importante que esses sócios, e se acharem necessário, participem essas pessoas envolvidas e influentes em algum momento, não necessariamente na construção das regras, mas que elas sejam apresentadas a essas pessoas também, certo? Na construção não é interessante trazer todas as pessoas envolvidas, porque isso pode gerar uma dificuldade muito grande na construção dessas regras. Essa construção de regras é importante que elas sejam supervisionadas, acompanhadas, sugeridas por um profissional, tá? Então esse profissional é fundamental nesse processo de construção. Primeiro, porque ele vai conduzir isso com imparcialidade,
Segundo, porque ele vai pontuar questões que talvez os sócios preferissem não questionar naquele momento. Ah, não vou questionar isso agora, pode surgir um conflito. É bom que surja o conflito no momento da constituição da sociedade. O ruim é o conflito depois da sociedade já em andamento. Isso aqui pode causar prejuízo. Então, é preciso que se contrate a sociedade com regras claras, discutidas, entendidas pelos sócios. Se tiver mais alguém, depois participe isso a essas pessoas e principalmente que esses sócios assumam o firme compromisso de seguir as regras estabelecidas, certo? Então esse é o pilar fundamental de uma boa sociedade, uma sociedade duradoura. Então aí entram essas questões comportamentais. O que diz respeito nas questões comportamentais? Então, se você identificou que existe um perfil na sociedade, esse perfil é o tipo de pessoa que ele discute a questão, acorda, decide, beleza, mas passou ali uma semana, passou um mês, ele quer trazer uma exceção, certo? Ah, mas é porque é a tia do fulano, é porque é minha prima, enfim, começam a trazer as exceções. Então, se você tem um sócio, uma sócia ou futuro sócio, futura sócia, que você já identificou que essa pessoa tem esse perfil de ficar trazendo as exceções, de ficar querendo burlar aquela regra devido à característica da pessoa, aquele fato isolado, não contrate sociedade com essa pessoa, tá? Não vai dar certo. Então, pessoas que gostam de ficar rediscutindo toda a vida aquilo ali, aquilo que já está decidido, ela gosta de ficar trazendo aquilo para repactuar, para ver aquele caso, não vai dar certo, gente. Não trate sociedade com essa pessoa, porque vai ser dor de cabeça. E se você tem esse perfil, né, porque às vezes o problema está em nós mesmos. Se você tem esse perfil, pense muito bem se você realmente quer contratar uma sociedade. Às vezes, se você não consegue dominar esses seus impulsos de ficar rediscutindo, de ficar trazendo muita picuinha para a discussão, ao invés de simplesmente seguir aquilo que foi contratado, talvez seja melhor você não participar de uma sociedade, certo? Então esses, no meu ponto de vista, na minha experiência, aí de mais de 20 anos lidando com sociedades, esses são os pontos fundamentais para uma sociedade duradoura, ter regras claras, bem definidas, bem acordadas, previamente acordadas. Você prevê o tipo de conflito que pode surgir e já estabelece isso antes que ele ocorra. Isso é fundamental. E, segundo, os sócios precisam seguir o que foi acordado. Não pode ficar o tempo todo trazendo discussões. Ah, mas isso aqui já está no regimento, já está no contrato, mas eu queria... Não quero discutir. Segue o contrato, segue aquilo que foi acordado, certo? Se as pessoas envolvidas tiverem maturidade profissional para fazer isso, você constrói sociedades duradouras, de sucesso, evita o conflito, evita dissabores entre os sócios, preservam-se amizades, tá? Então, regras claras, bem estabelecidas e seguidas, elas têm um poder enorme de manter, de construir, de elevar sociedades, preservar amizades e relacionamentos. Quando as regras não existem, ou quando elas existem, mas ficam o tempo todo sendo rediscutidas, ou quando são desrespeitadas, as sociedades vão se desfazer. Então esse é, no meu ponto de vista, um aspecto fundamental para quem está constituindo ou está dentro de uma sociedade, certo? E um detalhe, é muito mais provável que você alcance sucesso empresarial, financeiro, em sociedade do que sozinho, tá? O mundo dos negócios hoje é muito difícil você ter sucesso sozinho. É muito mais provável quando você tem pessoas ali que vão te apoiar, que vão trabalhar na conquista dos objetivos comuns, mas isso exige compromisso e regras claras, perfeito? Se você ficou no vídeo até agora, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe, deixe seu comentário e até a próxima.